Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, bem-vindo à família da fé. Bom, abençoado, se você aí está acompanhando as nossas mensagens, já veio aqui 2, 3, 4, 5 vezes, se inscreve no nosso canal, é grátis, é só você apertar aí, inscrever-se, pronto, já deixe seu like, principalmente para você que já é inscrito, já sabe que vem coisas boas, comentem, porque a cada comentário essa plataforma entende que esse vídeo merece ser visto por várias pessoas dessa comunidade, porque o YouTube é uma comunidade. Então, se você também quiser que o YouTube te avise, é só você apertar o sininho aí, que você vai ser avisado. Se você não tiver sendo mais avisado, aperte 2 vezes o sininho que você vai voltar a ser avisado por essa plataforma. Estamos entendidos? E comentem, tá bom? Conforme eu falei, comentário nos ajuda muito. Essa é a nossa função, é fazer com que essa palavra alcance vidas, como tem feito, né? Através desse livro aqui, abençoado, A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. Hoje foi o dia que eu enviei mais alguns exemplares para os abençoados. Daqui a pouco vou estar passando aí, tá, o código de rastreio dos Correios para os abençoados, tá bom? Assim que acabar aqui a mensagem, eu vou estar passando para vocês. E para você que ainda não adquiriu, como é que eu faço, André? Entre em contato comigo aqui no WhatsApp. Esse livro tem transformado vidas. A realidade é essa. Se você ler esse livro, você nunca mais vai voltar a ser o mesmo, porque o conhecimento que esse livro vai te trazer, você não faz ideia. Ideia você vai fazer quando você ler, ter ideias para acompanhar todas as doutrinas do sistema religioso. Você vai colocar um ponto de interrogação, tá bom? Então aí adquira hoje mesmo o nosso livro. Bom, queridos, vamos mais sem delongas à mensagem. Abençoados, o que nós pregamos acaba suscitando muitas dúvidas, né? Porque realmente é um tipo de entendimento que só tem quem já saiu da caixinha religiosa. Se você pertence ainda ao sistema religioso, nem vê nossos vídeos. A realidade é essa, você de repente veio, caiu de paraquedas, por que esse cara está falando? Vai embora, não fica, porque é muito difícil, é um alimento muito difícil para as pessoas. E uma das dúvidas mais comuns que eu tenho encontrado por parte dos abençoados é sobre a questão das profecias. Eles me perguntam, e aí, André, se 70 Jesus veio, como é que fica essa questão da profecia? Ainda existem profecias a serem cumpridas? Então é isso que nós vamos ver na mensagem de hoje, ok? Vem comigo. Então vamos lá e direto ao assunto. Abençoados, todo o conteúdo bíblico aponta para dias em que seria tirado o pecado do mundo. Porém, antes iria haver um concerto eterno entre Deus e o homem. Essa é a primeira parte da mensagem. Eu quero que você preste muita atenção. Todos os profetas que profetizaram acerca do fim, acerca dos assuntos escatológicos da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo, queriam viver este período que nós vivemos hoje. Todos eles ansiavam viver em uma terra onde emana leite e mel. Um tempo de justiça para todos os homens. E quando em 70 depois de Cristo cai o segundo templo, ou seja, a casa de Deus, começa o quê? Esse período que nós estamos vivendo, período de muita glória para todos. Porque Efésios capítulo 1:3, se você for analisar, diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Hoje estamos abençoados com todas as bênçãos. Hoje não há mais profecias bíblicas a serem cumpridas. Ou seja, toda a Bíblia está completa, de Gênesis a Apocalipse. Sendo que o futurismo do sistema religioso, do cristianismo tradicional, colocou o mundo o quê? Antes da cruz. E antes também da queda do templo, ocorrido no ano 70. E eles hoje esperam um Salvador vindo nas nuvens, com chuva de fogo, trombeta tocando, vários anjos, né? O sol escurecendo, os mortos ressuscitando, o relâmpago saindo do oriente, indo para o ocidente, as estrelas caindo, e aí assim eles dirão que tudo se cumpriu. Quando o dia isso acontecer?
Esse é o grande problema. E a verdade, meus queridos, é que ele veio e estabeleceu a graça eterna. E por que o templo foi o maior marco para isso, André? Por quê? Porque o templo representava um pacto, o antigo pacto. O templo representava a pureza, pois era o local dos holocaustos para a obtenção dos pecados. Por isso a importância da derrubada do templo, porque o templo era o local onde se fazia abluções do pecado. O templo era considerado o local do perdão. E sem o templo, como ficariam as pessoas? E sem as cerimônias que envolviam esse ritual, como ficaria o pecado do povo se o templo viesse abaixo? Tanto que Hebreus capítulo 9, versículo 7, agora nós começamos o nosso passeio pela palavra, diz ali que uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, né, para oferecer sangue de sacrifício. E ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Só que a ignorância do povo sempre dava mais valor às questões cerimoniais e à letra da lei do que à essência de Deus, que sempre foi a graça eterna. Por isso que Jesus ao nascer, atenção no que eu vou falar, Jesus ao nascer, o anjo anunciou o ministério de Jesus. Quando José tentou deixar Maria, esse é o contexto da passagem que eu vou ler com vocês, porque esta aparecera grávida repentinamente, José queria deixá-la, este anjo se apresentou a ele para falar qual era o ministério de Jesus. Veja que impressionante, Mateus capítulo 1, versículo 21. Vocês notem aí, abençoados, que eu estou colocando a referência que eu estou usando, tá? A versão que eu estou usando. Aí, por exemplo, é a nova versão internacional. Então, a partir de hoje eu vou estar colocando, porque muitos abençoados me perguntam a versão que eu uso, tá bom? Então diz o texto ali, ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, orientações de um anjo. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus nasceu para pôr fim a um tempo. E se o templo estivesse de pé, esse tempo, esse dia, nunca chegaria, porque o templo era o que era considerado. Por isso que o sistema acredita que o pecado está de pé e é motivo de condenação. E isso é uma verdade quando nós observamos que isso é uma verdade, não o motivo de condenação do sistema religioso, mas em questão ao templo estar de pé ainda, isso é uma verdade que quando aquela mulher samaritana, vocês lembram ali no poço, né? Jesus abordou ela, falou que ela não tinha os maridos e tal, aquela história toda. Então ela, preocupada onde deveria adorar a Deus, pergunta a Jesus, no monte ou no templo? Está lá registrado em Mateus capítulo 4, João capítulo 4, João capítulo 4. E eu vou botar aqui para vocês o versículo 21, que mostra a resposta de Jesus para essa mulher. E Jesus diz assim, olha só que incrível. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem. Quem estava falando com aquela mulher? Aquele que viria para perdoar o pecado do povo. Que povo? O povo de Israel. Porque o povo de Israel havia a necessidade do templo estar de pé. Mas Jesus diz ali, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, seria onde? Em nós. E não mais em tábuas de pedras, não mais em ordens sacerdotais, não mais em regras e oferendas. Esse tempo tinha que passar. E para que isso acabasse, esse tempo acabasse, o templo não poderia ficar de pé. Por isso que nós hoje cravamos que todas as profecias se cumpriu para aquele tempo. Jesus também falando aos sacerdotes, vocês lembram dessa passagem? Disse assim para eles, né, para aqueles homens, olha, vocês conhecem bem a lei, guardam o dízimo do cominho, do coentro, do endo, lembra dessa passagem? Porém, o mais importante, que é a essência, vocês se esquecem. Jesus falou, olha, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha
do que um rico. Ele estava falando do rico em referência aos sacerdotes, aos escribas, os fariseus, que saqueavam o povo. Veja quando ele ia ao templo, por várias vezes, por 3 vezes, Jesus expulsa os vendilhões do templo. Ou seja, toda essa materialidade que estava dentro desse contexto tinha que ser destruído para entrar o quê? A espiritualidade. Para entrar quem? Jesus. E a queda do templo representou a expressão máxima de que tudo estava consumado. E quando falamos de escatologia consumada, amados, não falamos por conhecimentos humanos, não falamos por falácia, falamos pautados na Bíblia. Estamos apontando que ele já veio e que é necessário uma postura diferente nos dias de hoje. Porque se hoje nós olharmos principalmente as lideranças dessa cristandade que está aí, eles estão piores do que estavam lá os sacerdotes da época da lei. Veja quantas notícias têm nos chegado. Não estou inventando nada. Algo está errado. Claro que quase tudo está errado lá. Por quê? Porque eles estão em contradição com a Bíblia. Eles estão brigando com a Bíblia, pregando uma vinda que nunca acontecerá. Ou seja, dando ao povo uma falsa esperança. O fato e verdade, biblicamente falando, é que todas as profecias se cumpriram. Veja aí, abençoados, Lucas capítulo 21, versículo 20. Abra aí a Bíblia. Se você tiver, então lê aqui comigo. E diz ali, olha: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação, está próximo ao seu fim. Todo o contexto de Lucas capítulo 21, meus irmãos, está girando em torno desse tema, a queda do templo. Leia aí o verso 5 que vocês vão ver. E aqui no verso 20, versículo 20, está dado o fim de uma era, como eu mostrei, ao cair o templo. Entra o quê? O reino de Deus. Porque o reino de Deus, Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Quem era que tirava o pecado do mundo naquele tempo? Os sacrifícios dentro da casa de Deus. E isso não seria mais exercido em montes, em sinagogas. Agora seria dentro de cada um. Hoje não há profecias escritas para você, meu irmão. Hoje o que há é o próprio Deus em ti, se movendo por ti, falando por ti, escrevendo por ti. E esse acesso é eterno. Porque a lei e o templo era o que separava raça, tribos e nações. E esse período que nós estamos falando, antes do ano 70, não foi dado a todos, foi dado a um povo específico. Por isso que Jesus se dirigiu a esse povo específico, que eram os judeus. Veja no verso 22 o que o Senhor disse, queridos. Vamos acompanhando comigo aí. Verso 22 de Lucas capítulo 21. E diz: porque estes dias são de vingança, disse o Senhor. Para quem? Para nós hoje? Não. O contexto é para lá. Para se cumprir tudo o que está escrito. Jesus é bem claro aí. Hoje, então, descontextualizar isto é pôr o povo antes da cruz. Pois nessa época em que vivemos, o véu já foi rasgado. E mais um pouco aí depois que Jesus falou isso, o templo viria abaixo. Olha só, abençoados, a queda do templo não pode ser encarada somente como um fato, um fato perdido na história, um fato isolado, algo que aconteceu, perdido lá no ano 70, tão ignorado pelo sistema religioso. Não pode ser. Mas é isso que o cristianismo fez com isso, desprezou essa data. Essa data é um marco para toda a humanidade, um divisor de águas. Estava entrando o mundo espiritual, ou seja, agora Deus se comunicaria diretamente comigo, com você, com você, com você e com você. Hoje não precisamos mais de profecias escritas, nem muito menos profetas. Hoje ele se fez um só conosco. Isso é pouco para você, meu querido?
Por isso que hoje podemos ser o que somos. E o que somos, André? Perfeitos, inculpáveis, impecáveis, santos, justos. E onde vemos isto, André? No Espírito. Agora, o sistema religioso, como enxerga isso? Queimando carne, não é verdade? Através de jejum e sacrifícios. Estão em sacrifícios. Sacrifícios da lei de Moisés, totalmente fora de contexto. Vocês estão entendendo? Por isso que Lucas, capítulo 21, versículo 22, eu vou colocar de novo, diz ali, olha, está aí. Esses dias de vingança antes era para se cumprir tudo o que está escrito. Por isso que eu comecei falando das profecias, toda a profecia bíblica, ela apontava para este tempo. Meu irmão, se Jesus tem crédito contigo, pergunte ao seu pastor, pergunte ao seu padre, o que fazem esperando profecias acontecer. Mostre esse versículo para ele. Escuta o que eles vão falar. Amados, nem o contexto de Lucas está falando para você, meu irmão. O contexto de Lucas capítulo 21 não é para você. Fala de Judéia, fala de Jerusalém. Jesus está sendo claro. Jesus não está se sabotando. Amados, uma outra pergunta que nós devemos fazer nessa mensagem. Jesus está dizendo que tudo iria se cumprir, certo? E quando tudo iria se cumprir? Se nós perguntássemos a Jesus, quando isso ia se cumprir, Senhor? Quando Jerusalém fosse devastada e desolada e o templo destruído. E não podemos considerar que isso foi um micro-apocalipse, porque tem irmãos que pensam assim. Tem irmãos que pensam assim, isso daí em Lucas 21 foi só 50% que se cumpriu. Mas olha, o fim está chegando. Olha, esses que falam isso, falam de coisas que não estão na Bíblia. Uma falácia antibíblica. Estão entendendo, abençoados? Então, eles não podem falar assim. Então, se falta 50% a se cumprir, pede aos pastores e padres para dizer o que está faltando a se cumprir. E observe o que eles vão falar. Veja se tem embasamento bíblico. E eu te digo já de antemão, não terá. Amados, é igual a sugestão do sistema religioso para Apocalipse 11, né? Eles dizem que João ali, quando estava medindo o templo, eles falaram, porque não é aquele templo não. João estava medindo um terceiro templo. Mas onde está isso na Bíblia? E onde está o terceiro templo? Um dia vai ser construído. Isso é uma falácia antibíblica, abençoados. O que eles fazem para tentar encaixar na Bíblia as suas ideias não está no gibi. Ideias anticristãs. Eles falam que Mateus 24 está dividido em 2 templos. E isso é uma mentira. Inclusive eu já tratei desse tema aqui no canal. Ou seja, tudo é uma falácia. E eles ignoram esse texto de Lucas que estamos lendo. Porque eles dizem que era só a queda do templo. Não, ali era só a queda do templo. Porém, no começo dessa mensagem, como eu falei, eu mostrei para vocês a importância do templo. E a importância do templo não pode ser jogada no chão. O templo de pé era uma história. O templo destruído é outra história. Isso não é difícil de entender, é? Se o templo foi destruído, é porque evidencia a vinda do Senhor. Como o anjo falou lá, ele iria perdoar o pecado daquele povo. Nós já viríamos ao mundo sem pecado. Está entendendo? Ele mesmo falou. E não há mais nada a acrescentar nisto para dizer que um dia ele virá nas nuvens dos céus para o futuro. Mas André, isso é Bíblia. Calma, vou te explicar. Eles erram definitivamente, porque dentro deste evento que estamos tratando da queda do templo, levaria ao fim de Jerusalém, um símbolo terreno. A destruição daquela geração incrédula do tempo de Jesus. E também o templo. Ou seja, dentro dessas evidências, encontramos dentro do contexto o retorno de Cristo em glória. Abençoados, veja o que precedeu a queda do templo. Está lá em Lucas, capítulo 21, do versículo 23 ao 26, e vamos ler.
e diz: ai das que estiverem grávidas, tá aí Jesus, das que amamentarem, não é isso que Jesus está falando? Naqueles dias, porque haverá uma grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo? Nós? Não, aquele povo lá. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no céu, no sol, né? Sinais no sol e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar, das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. E foi abalado, tudo o que está aí aconteceu. Essas evidências, todas elas aconteceram, meu querido irmão. E no verso 27, estamos tratando da queda do templo, não saímos desse contexto, tá bom? E no verso 27, vem aí a vinda do Filho do Homem. Para quem? Para nós hoje? Não. Olha o que diz o texto. Olha o texto de 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Glória a Deus. E quando Jesus viria nas nuvens com poder e grande glória? Quando isso tudo que estamos lendo dentro desse contexto se cumprisse. Quando o templo veio abaixo. Veja o contexto, meu querido. E o texto, isso é uma linguagem de figura. Quando fala sobre nuvens, é uma linguagem de figura. Meus queridos, a Bíblia ensina que todas as vezes, atenção no que eu vou falar, todas as vezes, quando Deus fazia o seu juízo contra alguém ou seu povo, ele usa, a Bíblia, no caso, usa essa expressão nuvem. Vindo nas nuvens, que representa poder e glória. Isso não quer dizer que todas as vezes que Deus vinha usar a sua justiça contra um povo, contra alguém, Deus não vinha numa nuvem ferir a terra. Vocês estão entendendo? Porque se isso aí fosse real, todas as vezes que Deus aparecia para fazer a sua justiça, ele viria nas nuvens lá e todo mundo registraria. Deus veio na nuvem. Não, isso é uma linguagem de figura que representa o quê? Poder. Poder e glória. Vocês estão entendendo, abençoados? É uma linguagem que os antigos tinham em se referir ao terrível dia da vingança do Senhor. E Jesus usa o mesmo termo. Tudo contextualizado com as profecias do Antigo Testamento. Deus usou várias vezes o exército inimigo para ferir Israel. Sim ou não? Aí mesmo nessa época, os romanos eram os algozes da parte de Deus para ferir Israel. O dia da vingança. E neste contexto, Jerusalém, mais uma vez, está sendo alvo da correção de Deus, do seu juízo. Como foi no passado, na Babilônia, no Egito, nos persas. Todos eles vieram da parte de Deus, nas nuvens. Que quer dizer poder e glória. Em várias passagens da Bíblia destes períodos, você vai encontrar o Senhor usando seus profetas para dizer que feriria o povo e viriam em nuvens. Isso é bem comum. Era uma linguagem comum para aquele povo antigo. Agora, o cristianismo tradicional esconde isso de vocês. Eu duvido que vocês já ouviram isso no sistema religioso. Da mesma maneira, esconde de vocês que inferno é sepultura. Da mesma maneira, esconde de vocês que diabo é adjetivo. Diabo é algo antagônico, em oposição. Não é um ser, é um adjetivo. Eles escondem isso. Então, nesse período, chegou o tempo de iniciar novos céus e nova terra. Porque Deus já tentara várias vezes se aliançar com eles, com o povo de Israel. Jesus chegou a falar, vocês lembram do discurso de Jesus, que Deus queria juntar todos debaixo de suas asas como faz a galinha. Não é isso? Mas aí chegou a hora de ferir Israel, e mortalmente. Jesus usa a mesma linguagem usada diversas vezes para o povo, para que os sacerdotes, escribas e fariseus daquele tempo entendessem sua mensagem. Por isso que ele usou esse termo, meu querido. Está aqui, ó.
Vou botar aqui de novo para você. Jesus usou esse termo. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Agora o mundo fica olhando para o alto. O mundo cristão, né? Aqui se trata da vinda do Filho do Homem para estabelecer o seu reino. E quem foi que entrou na cidade de Jerusalém? Foi Jesus? Não, foi o exército romano, como Deus fazia lá atrás para ferir o povo. E quem era o seu comandante? Era Jesus? Não, era Tito. Logo, Tito era um tipo de Cristo, representava a espada de Deus, vindo na nuvem com poder e grande glória. Para quê? Para destruir o templo, para entrar o templo do Espírito. Como Deus também usou Nabucodonosor, como Deus também usou o faraó, foram tipos de Deus levantados pelo próprio Deus para o seu poder e grande glória. Então Tito era um tipo de Cristo. E Tito cumpriu o que Jesus havia dito, que o templo seria destruído e a cidade seria desolada. Abençoados, Tito disse, né, ao entrar em Jerusalém, segundo o historiador Flávio Joséfo, em seu livro A Guerra dos Hebreus, olha o que Tito disse. Eu separei aqui para você o que o general Tito falou. Tá aí, olha. Só Deus estando do nosso lado para conseguirmos tal proeza de destruir essa muralha e toda Jerusalém. Tá aí. Agora vamos ler, olha o que diz o verso 31 e 32 de Lucas capítulo 21. Olha só, estamos chegando ao final. Olha o que diz. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, que estas coisas? Tudo o que vimos até agora, dentro do contexto. Fome, pestes, rumores de guerra, terremoto. Tudo isso aconteceu, André? Aconteceu naqueles dias. Sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração, mais uma vez. E esta geração aí é do grego geneia, que quer dizer contemporâneo. Não passará esta geração, os meus contemporâneos. E esta geração não é essa que hoje vivemos na Terra. Era aquela geração de Jesus. E Jesus não é falso profeta. Sem que tudo isto aconteça. Veja, abençoados, que incrível, tudo contextualizado. E todo estudante sério da Bíblia sabe que geração dentro da Bíblia não é a geração que o teu pastor ou padre prega, porque não é da Bíblia. Toda geração bíblica dura 40 anos. Assim foi o tempo que durou a geração que pereceu no deserto. E assim foi essa geração que pereceu em Jerusalém. E hoje a geração que o sistema prega, que eles entendem, já tem mais de 2000 anos. Que não é uma geração bíblica. Isso é uma tragédia bíblica, né? Antibíblica, né? Uma mentira. Se você somar a geração do ano que Jesus morreu, aproximadamente ali no ano 30, você somar com 40, vai bater certinho. Vai dar o tempo de uma geração, dá certinho com a queda do templo em 70 depois de Cristo. E isso, meus amados, joga por terra todos os argumentos dos preteristas parciais, que são os que creem que a metade se cumpriu em 70 depois de Cristo. Eles falam que isso é um microapocalipse. Ou então os futuristas que creem que tudo vai acontecer lá, sabe Deus quando. E essas duas correntes são as maiores dentro do sistema religioso cristão atual. E eles vão continuar errando. Suas previsões, né? Porque de fato Jesus veio quando ele disse que viria para aquela geração. Então, amados, estamos encerrando assim o tempo de profecias, como eu disse no começo. E vamos ler mais uma vez o que Jesus disse no versículo 22 de Lucas capítulo 21. Ele disse: porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Então, meu amado irmão, se Jesus falou para ti, ele não é um falso profeta. Se ele falou, ele cumpriu o que disse aí, que tudo se cumpriria, o tempo de uma geração. E foi o quê? No ano 70 depois de Cristo. Bom, meus amados irmãos, estamos encerrando mais uma mensagem. Eu entendo a perplexidade que muitos estão aí ao ouvir essa mensagem.
tão anormal para os dias de hoje, porém totalmente contextualizada biblicamente. Está entregue para vocês. Na próxima mensagem eu vou estar abordando como se deu a queda do templo. Eu vou trazer fatos para vocês estarrecedores destes dias. Tá bom, meus amados irmãos? Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.